eu passei uma situação, um exemplo prático que eu vivi. Quantos anos atrás, Fernando Gomes, que o Gui morreu? 4 anos atrás. Eu acho que eu estava começando, eu já estava no ministério há um bom tempo, mas se eu não estou enganado, eu tinha acabado de assumir auxiliar de pastor e tal. E o pastor Alberto me chamou para ir visitar um menino de 16 anos, que se chama Guilherme. Carinhosamente a gente chama ele de Gui. Ele é neto do Fernando Gomes, que vocês conhecem. E eu fui visitá-lo junto com o pastor Alberto. E cheguei lá, meu coração arde por jovem, adolescente, arde assim, demais. E quando eu vi aquele menino que enfrentava um problema de leucemia, eu fiquei mexido. E eu conversei com ele ali e tal, e daí a gente foi embora, e eu orei por ele, e fiquei assim, mexido com a situação, sabe? Aí passou uns dias, eu pensei comigo, queria ver esse cara de novo, né? Mas eu não conhecia tanto assim o Fernando Gomes, eu achei que eu poderia ser inconveniente, né? E ele também não podia ter visita direto por causa da imunidade e tal. Mas, pela graça de Deus, meu telefone tocou numa tarde e o pastor Alberto falou assim: Fabrício, é o seguinte, Fernando Gomes me ligou aqui e o Gui quer que você vá lá. Eu falei, glória a Deus, olá, maravilha. E eu fui lá e visitei ele. Eu tive três dias que eu encontrei com o Guilherme. 3 dias, um adolescente de 16 anos. E eu vou falar para vocês que esse foi um dos meus maiores desafios ministeriais. Porque quando eu falava com aquele adolescente, cara, Deus gerou algo entre nós ali e parecia que eu cresci com aquele cara. Parecia que ele é um dos nossos adolescentes aqui, sabe? E eu tinha uma certeza no meu coração que ele iria viver, e ele dizia assim para mim: Fabrício, quando eu sair daqui, antes de eu ir para Cascavel, que ele morava em Cascavel, eu vou lá na tua igreja e eu vou pular e vou dançar, cara, e vou fazer tudo isso que vocês dizem, que vocês fazem lá, que a tua igreja é diferente e tal, eu quero estar lá e tal, isso, aquilo. Cara, eu falei, que massa, é isso que vai acontecer, que bênção. Ia para casa e orava, comprei um devocional lá para ele, e comprei uma Bíblia de adolescente e tal. Aí fui na terceira vez, falei com ele e com a namorada dele que estava lá também. E a namorada dele e ele aceitaram a Jesus nesse dia. Ela se emocionou demais, chorou bastante. E ele falando para mim assim: cara, hoje eu fui no corredor. Presta atenção, você que dá bastante valor ao dinheiro e não valoriza aquilo que você tem de mais precioso que é a vida. Quando você vê um adolescente de 16 anos comemorando porque ele conseguiu ir no corredor, você entende o verdadeiro significado da vida. E eu fiquei muito tocado com aquilo. E ele estava lá com o irmão dele também e tal, nós brincamos, isso, aquilo, e eu fui embora com aquela certeza. Aí eu recebi um e-mail foi numa segunda, numa terça-feira. Eu recebi um e-mail dizendo assim: orem pelo Gui e tal, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, fiquei preocupado. E era umas 7:30 da manhã mais ou menos, eu fui orar. E o Espírito Santo de Deus me deu eu nem sei te dizer exatamente o que era aquilo, mas como quem me dissesse assim: ele não está mais suscetível às dores, ele está em outro lugar agora. E eu fiquei com aquela sensação esquisita, que eu não imaginava bem o que tinha acontecido. Aí tentei ligar para um, tentei ligar para outro, aí o pastor Alberto conseguiu me ligar e me contou que o Gui tinha falecido naquela manhã. Um adolescente de 16 anos. Cara, automaticamente a minha carne disse assim: isso não podia ter acontecido, Deus. Qual é o sentido disso, Deus? Eu achei que eu ia ver esse adolescente lá comigo pulando. E eu orei, e Deus sabe o quanto isso me corroeu por dentro. Porque sim, eu prego um Deus de cura, eu prego um Deus que faz milagres, mas eu não podia entender o porquê que aquilo estava acontecendo. Me restou confiar em Deus. E eu até falei para o Fernando Gomes, várias vezes que eu encontrava ele, eu lembrava se me dá um negócio assim. E foi muito difícil para mim. Mas
Nesses dias atrás, eu estava no Facebook e eu curti uma fanpage lá da AC5, que é uma associação que foi fundada em prol do Guilherme, porque ele jogava handebol. Como que pronuncia aqui? É handebol? Handball? Handebol. Ele jogava handebol pelo colégio dele, era um atleta, ele era um atleta. E aí os pais, muito tocados com tudo que aconteceu na vida dele, toda essa história, toda essa tragédia que ocorreu, fundaram uma associação. E aí ontem eu estava de madrugada olhando essa associação, eu sempre vou lá e olho e tal. E o Fernando Gomes estava me falando como que eles trabalham. E eu comecei a entender um pouquinho do propósito de Deus. Eu tenho confiança total, eu sei que Deus fez o melhor para o Gui. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas eu começo a ver que essa semente está germinando. E a fé que eu sigo diz que quando uma semente é plantada, ela tem que morrer para que ela cresça e os seus frutos apareçam. E quando eu entro lá na página da AC5 e vejo jovens, adolescentes principalmente, adolescentes na verdade, sendo tocados por esse projeto, são adolescentes que têm necessidades financeiras, que não têm um bom lar estruturado, eles fazem trabalho em colégios públicos, e a empresa do pai do Gui vai lá e coloca 2 professores em cada colégio, e fazem um trabalho lá, que está mudando a vida desses adolescentes. Você está entendendo o princípio de Deus aí? Para nós a morte é algo muito forte, é difícil de entender a morte, mas para Deus porque para nós a morte é como se fosse o fim, e para Deus é como se fosse o início. Quando o Gui faleceu, eu fui ver o devocional que eu tinha deixado com ele, e ele carregava o devocional e lia o devocional, e eu fui lendo os dias. Foi maravilhoso, porque parece que Deus estava preparando ele nos devocionais. E um dos últimos dizia assim: e haverá um lugar em onde lá não haverá dores, e tudo será maravilhoso e tal, e tal, e tal. Eu falei, cara, que sensacional, porque Deus preparou tudo de uma maneira tão carinhosa e tão delicada. E hoje o fruto do que ele viveu, por causa que ele passou, pelo motivo dele ter passado por tudo isso, os pais dele investem forte nessa área e tem mudado a vida de adolescentes. Tem mudado a história de adolescentes, porque você sabe que o adolescente hoje está suscetível às drogas, está suscetível à promiscuidade. E graças a esse projeto eles acabam indo para o esporte, e aí eles se abstêm de droga, de bebida e tal. Então eu dou glórias a Deus, porque na verdade Deus sabe o que faz. Como diria meu pastor, Deus nunca erra.